Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio de Negócio Sério. Meu nome é Rodrigo Turra, da Business Assessoria e Consultoria Financeira. Sempre comigo está a Fernanda Picossi. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom, Turra. Muito bom estar de novo aqui, sempre com assuntos diferentes. Hoje nós estamos montando um podcast fora dos nossos padrões. É verdade, hein, Fernanda? Temos muitas informações, convidadas diferentes. Hoje teremos, a gente sempre tem um convidado. Hoje nós temos 3 convidados. Vamos lá. Vocês não sabem, mas ali nos bastidores está a Amanda Reis, da NS Limp. Ela daqui a pouco vai sentar aqui com a gente. Exatamente. Mas vamos começar. Vou agora começar com a Day, que está aqui do meu lado. Se apresente. Oi, tudo bem, gente? Obrigada pelo convite, viu? Meu nome é Dayana e eu represento a empresa L Guin Engenharia. E hoje estou aqui para ter um pouco aí de aprendizado com vocês, né? Obrigada. Uau! Nossa querida Kelly, se apresente, Kelly. Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Kelly Stefano, da empresa Super Síndica. E tô aqui com eles hoje pra gente discutir um papo bem bacana. Nós vamos discutir vários papos, né? A gente vai conseguir pegar as nossas informações importantes, que a gente já ficou sabendo nos bastidores, que temos assuntos interessantes, inusitados, cenas. Pra quem é síndico, conhece tudo, né? A gente sempre fala da empresa. Agora nós vamos conhecer das residências das pessoas, da residência dos empresários. O que vai ter de chamada perdida no telefone da Kelly? Como você contou essa história pra nós? Não precisa citar nomes. Sem nomes. Sem nomes, mas você conta umas historinhas pra gente. Porque a gente não sabe A pessoa só vai se identificar, né? Olha, ela vai saber que é ela, mas ela vai ficar bem quietinha, tenho certeza. Que vai ligar nada. Olha, cada conto que, ó, bora contar. Bora contar. Mas vamos começar com alguns assuntos interessantes, Fernanda, que é importante, né? Eu tenho alguns dados aqui que eu acho legal a gente discutir. E eu vou começar com eles. 60% das empresas encerram nos seus primeiros 5 anos de vida. E aí a gente vai ter um papo aqui sobre isso, né? E por que isso acontece, né? Então, acho que vai muito da questão de planejamento. E aí eu entender um pouquinho de cada um, todos somos empreendedores. E aí entender um pouquinho de cada um e depois a gente discorre sobre. Ó, eu tava pensando quando você fez a pergunta, o que eu sei? A gente tem 2 tipos de empreendedores. Aquele por oportunidade e aquele por necessidade. Então, eu imagino que esse dado seja justamente daqueles que empreendem por necessidade. Então, assim, de uma hora para outra, perdeu o emprego, perdeu a segurança, aí falou, o que eu vou fazer? Então, vai lá, vai vender brigadeiro, vai fazer alguma coisa que seja mais fácil, começa. Mas ele não tem aquela cabeça do empreendedor. A gente que é empreendedor e empresário, a gente sabe a dificuldade que é. O quanto é, e aí sim o planejamento faz total diferença. Agora, esses que começam por oportunidade, começam certinho, eles tendem a prosperar. E eu sei que a gente tem um outro dado aí, que 80% das empresas não chegam a 10 anos. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito, assim, triste, porque você vê, as pessoas tentam, elas têm a intenção de prosperar, e a coisa acaba, por quê? Porque acha que é caro, acha que é difícil fazer o certo. Então, assim, a gente sabe, e você mais do que ninguém, sabe aonde que essas empresas têm que estar para elas conseguirem ir para frente. Porque todo mundo pensa em ir para frente. Mesmo essa, né? Que você tá vendendo brigadeiro. E Kelly, sobre a sua opinião sobre esse assunto, né? Você que é empreendedora, que começou o seu negócio, fala um pouco pra gente. É bem isso que vocês pontuaram. Quando eu comecei, né? Resolvi abrir o CNPJ quando eu já tinha 3 contratos. Eu falei, bom, a partir de agora não dá para ficar como autônomo, né? A gente precisa ter um CNPJ. E até pelas concorrências, a gente vai nas concorrências e as pessoas querem um CNPJ para demonstrar seriedade no seu negócio, né? Mas, ao ir atrás de um contador, faltou a parte da assessoria, de ensinar, sabe mesmo? Fala assim, olha, você vai abrir uma empresa, uma microempresa, e você vai estar no Simples Nacional, e a partir de agora você tem os impostos, por exemplo, né, todo mês. Não, você não tem nada disso, e a gente não
tem esse conhecimento. Então, no primeiro ano, eu fiquei com uma dívida absurda de imposto, porque eu não pagava o DAS, eu pagava só assessoria. Para mim, pagar a assessoria contábil já estava tudo certo. E aí, depois de um ano, fui saber que eu tinha dívida ativa, exatamente no CNPJ, tive que fazer parcelamento. Nossa. Porque empresa, na minha área, que é sindicatura profissional, a gente não pode ter nada negativado no nome. E quando eu fui participar de uma concorrência, bateu o meu CNPJ com dívida no ISS. Aí eu mandei mensagem pro contador, falei assim, mas como assim, né? Eu não te pago todo mês? Como que minha empresa tá com débito? Aí ele falou assim, não. Eu recebo, agora o governo não. Poxa, né? E aí que eu fui descobrir que, não, você abrir um CNPJ, você tem que ter, vai muito além. Você tem que se preparar, inclusive, Tem obrigações, né? Várias obrigações. E foi dali pra frente que eu comecei a aprender. Aí fui ver sobre os tributos necessários pra minha empresa. E, claro, contratei uma assessoria melhor, né? Porque essa daí falhou comigo. Então, mas você vê, é a questão de profissional. Quer dizer, você quis tentar fazer o certo, você achou que estava no momento, você dá um passo de se profissionalizar. Aí pega uma assessoria errada, olha, te gerou... Você ficou traumatizada, né? Você gerou débito, gerou dívida ativa no negócio que você fez. As pessoas não fazem, Kelly, você sabe. As pessoas começam a trabalhar de qualquer jeito, vai na informalidade com medo justamente disso. Agora, quem vai, quem procura, começa a fazer direitinho, tem uma experiência dessa? E um detalhe importante, né? Você não se programa... a falta de informação que tem que pagar, você acaba não se programando para pagar isso, você acaba tendo juros e muitas vezes todo o seu resultado, todo o seu lucro em si, ele acaba indo nesses detalhes, né? Eu costumo dizer muito dentro das empresas, não é as torneiras escancaradas, né? As torneiras quebradas em si que tomam que geram prejuízo para as empresas em si, a maioria delas são aquelas pingadeiras. Que você é o contínuo que você não sabe. É o contínuo que você não sabe. Ou mesmo você tá pagando aquilo de forma tão sem informação do que eu estou pagando, que você acaba, na hora que sabe daquilo, com um problema gigante, né? Nossa, eu não pagava isso, eu não sabia disso. É muito triste ver o empresário hoje passando por esses problemas. Né? Essa questão de você sair muitas vezes do CLT e criar sua própria empresa é muito bom, é um empreendedor brasileiro. Eu acho que o Brasil ele tem mercado para todo mundo. Você pode abrir 10 empresas do mesmo segmento, né? Se o cara for bom, ele fica. Mas é o perfil empreendedor que faz diferença. Porque a gente sabe o que a gente passa para sobreviver, para ter que driblar os impostos, inadimplência. Então, assim, é muito difícil ser resiliente e conseguir se manter. Então, assim, a gente, a Ipelatam já tem 14 anos. Então, assim, nossa, eu já tô super feliz que eu tô entre os 20% que conseguiram sobreviver. E aí eu tô naquela linha de tentar expandir. Mas você vê, a gente é vitorioso. Quantos anos tem a business? A gente tá batendo 10 anos. 10 anos, então já tá. Vamos comemorar, Você. Vamos comemorar. Eu tô indo pro 6º ano. De CNPJ. A Eligwin, 8 anos. 8 anos. Mas o CNPJ foi em 2020. 5 anos. Então, já passou. Já passei também. Já tá nos 40, então. Mas vocês já estão nos 40%. Então, é assim, quer dizer, tem que começar. E não é fácil, porque as pessoas desistem. E assim... Outra coisa que a gente já falou em outros podcasts é mão de obra. É muito difícil. Eu acho que trabalha com isso, que mão de obra a gente não tem. E aí o que acontece? A gente fica exausto porque a gente não tem para quem delegar. A gente tem que fazer tudo. Acumula muita coisa. E acaba perdendo oportunidade, às vezes, de trabalho, porque você não consegue oferecer, muitas vezes, aquela mão de obra qualificada, né? É mesmo. E como se cresce nesse cenário? Né? Sem mão de obra, muitas vezes sem informação. Essa é cabelo branco. Eu falo que a tendência é daqui 10 anos não ter mais, né? A Rivotril. Inteligência artificial. Cabelos brancos, barba branca.
Mas esse é o problema da expansão. Nós estamos nesse momento. E é muito difícil você conseguir. Aquilo que a gente chama, né? Que a gente conhece bem, o accountability. As pessoas não têm. Quem tem é o dono. Então, assim, a gente vai. Então, eu acordo cedo, trabalho o dia inteiro, trabalho de feriado, trabalho à noite, vira o final de semana. A gente faz. Agora, o teu funcionário vai fazer? Não vai. Deu o horário dele, soltou a caneta, desligou o computador e vai embora. Vai a gente não atender o cliente 8 da noite. Vai não atender. Pra ver o que acontece, Não né? tem como. Final de semana, a gente Tem responde. que estar no nível hard de mão de obra pra isso, né? Eu me nego a ter 2 celulares. Eu acho assim, o cúmulo tem que andar com 2. Eu já acho uma droga. Imagina 2. Então, assim, meu pessoal confunde com o do escritório. E é assim, eu recebo ligação de cliente, e-mail de cliente domingo. Domingo na hora do almoço. Aí a pessoa começa, ai, me desculpa, mas ela mandou. Me desculpa tá mandando, me desculpa tá falando. Me desculpa ter mandado essa mensagem, mas aproveitando que eu já mandei, mas já que eu me mandei. responda, por favor. Opa, E fica bravo, né? É mesmo, E fica ficam. bravo. Eu já nem entro nessa mesma bandeja, gente. Eu tenho que ficar com o celular mesmo full Então, mas time. os seus problemas dão justamente nesse Na madrugada, Na no madrugada, final de semana, que é quando tá no todo mundo em feriado. casa. Então, assim, você pensa, o pessoal sai pra trabalhar, o BO tá lá Tá no lá. trabalho, A empresa entendeu? vai lá e É. presta o Agora, serviço. volta pra casa. Não, É não verdade. dá. É bem isso. Conta. Conta pra gente. Conta. Ok. Os BOs que dão. Olha, só esse daí, na última semana a gente teve as ameaças do Milton, né, gente? O pobre do Milton. Eu tenho dó de quem chama Pobre do Milton nessas últimas semanas. Foi o assunto dos últimos 15 dias. E aí, a ameaça do Milton pra lá, a ameaça do Milton pra cá, que é a tempestade, gente, lá dos Estados Unidos. Pra quem não sabe ainda, é impossível, mas, né, tem quem não sabe. E a gente teve muita ventania aqui em Mogi, muita. E destelhou vários condomínios destelhados. Então, aí a gente precisa fazer uma força-tarefa, abrir sinistro. Aí tá chovendo na casa da pessoa, não é assim, né, do dia pro outro. Ela tem todo um processo, mas ela não entende, porque tá chovendo dentro da casa dela. Então, o Teve falta de condomínio luz aqui? Teve, mas Pouco. pouco. Não, porque São Paulo teve gente que ficou Sim, quase acho uma que teve, semana São sem Paulo luz. Quer dizer, Não, aqui foi bem rápido, ótimo. rápido. Mas daí, nessa área condominial, o pessoal é tudo pra ontem. Eles não entendem do processo que é pra gente solucionar os problemas. Kelly, talvez no seu ramo de atividade realmente seja um pouco mais pra ontem, mas eu acho que hoje em dia todo cliente, né? Ele tá não pedindo é? pra ontem, ele fica, como é que eu vou dizer? não, ele é Ansioso. insistente. Mas por quê? Ansioso. Agora eu te Acho que falo, qual foi o problema Imediatista. disso? Começou com o bendito do fax, entendeu? Porque antigamente, antes do... Tô falando assim, né? mesmo? Agora denunciando, né? Não é a Ana Júlia A que... idade. Não é a música Ana Júlia que fala a idade, é o fax. Camila da Hora, temos uma referência para você. Pois é. E aí o que acontece? Antigamente você mandava uma carta pra pessoas, as pessoas não eram, todo mundo tinha telefone, então assim, a informação demorava pra chegar. Aí o fax foi sensacional, já ia na hora. E-mail, nossa, e o WhatsApp agora? A pessoa acha que tá com o celular na mão, aí fala assim, nossa, quem que eu vou mandar mensagem agora? E manda! Então assim, é por isso que quando que alguém ia incomodar no final de semana, ou fazer essa pressão em cima, se você tivesse que mandar uma carta pra falar... Não tinha Tá isso. cada vez mais mediatista. Querem Muito. tudo pra verdade. ontem. Você não responde, começa os pontos de interrogação. E Não é? Ou liga, fala isso. assim, ó, eu te mandei uma mensagem, você não respondeu ainda. Responde, por favor, obrigado. Tá Ai, bom, mas tchau. olha, é a vida ser tirado do WhatsApp, aquele visto por último e online. Eu Depois já- que eu coloquei isso, foi a vida. Coloquei também. Não, o meu também não Falei, não tem faço a menor visto. questão de saber de você, mas me deixa em paz. eu, pelo sou- amor de Deus. eu não consigo tirar porque eu sou muito ansioso. Aí eu Sério? quero saber se a Nossa, pessoa leu. No nosso caso, a gente não tem como fazer isso, porque a gente tem que prestar o O serviço. Tu é o mediatista. Você viu? Mas Ele é. Eu não tenho. Ele mandou uma mensagem, ele quer saber se Mas, ficou ó, azulzinho já. ele é imediatista, só que não. Eu mandei uma mensagem pra ele ontem, 9 da manhã, tava sem bateria. Aí depois eu mandei à noite. Falei, Em bom, minha defesa. sem bateria. Em Ah minha lá. defesa. Ele ficou o dia inteiro sem celular. Estava o dia inteiro sem celular.
Olha aí. Aí a bateria acaba, mas a culpa é da da hora que bateria. eu saí de casa. Eu saí O problema é que ele 4, saiu de madrugada. Então, assim, Eu saí- o expediente é. dele foi quando a gente tava dormindo. Exatamente. Eu saí Quando a gente 4h20 acordou. de casa, 11 horas da manhã, tanta mensagem que eu recebi, acabou a Acabou a bateria, bateria. acabou. Gente do mas Então, céu. mas assim. nos dias de hoje, se falar que alguém fica sem celular o dia inteiro porque tá sem bateria também não mas- combina, a né? gente passa, Não combina. a gente Sabe, tem sofre aquele- com isso com a mão Tem de aquele obra, power os pedreiros bank, lá não existe tem umas celular. coisas, né? Mas Não tem. eu sofri na hora que eu comecei que eu liguei Que o você ligou. celular e as mensagens começaram a bucar. Só Aí eu, sim, só dá eu até mandei umas crise, 20, eu né? acho. Não, pra você. a média de mensagens hoje é quase 500. A minha tem, também, nossa. gente. Não tem como. Então, São muitas. Eu já tô doutrinando os clientes a mandarem todos pro WhatsApp corporativo. Tô querendo tirar do meu celular. Porque acontece de passar. Como dar conta? Não tem como. Não tem, e passa, e a mensagem fica tem umas perdida. que E o passa, WhatsApp gente. parece que é incrível, né? Quando ele quer sumir com a mensagem, ele some, você não acha nem a... Então. Você pesquisa, você Você volta, pesquisa, aí não tá com uma volta, você não pergunta, tá acha. sem- Tem um lá da Eliguin que fica com mensagem desde 2022 lá. Aquele celular Meu é a Deus. caixa mãe Caixa lá, né? preta. A caixa É. preta. Aquele lá Da não pode. empresa. É o No caso, a gente histórico. tem que atender os serviços emergenciais, porque o nosso trabalho é isso, atender os serviços emergenciais, né? Ainda bem que agora tem vários aplicativos para É. gerenciar conversas, né? Além Então, do mas WhatsApp. Eu tô tentando um um agora. ponto interessante disso é me indicaram algo disso. Só que assim, a gente precisa entender. Muitas vezes acontece algumas coisas nos clientes que eu não posso deixar o robô respondendo. Eu tenho que não estar no ciência. bot. O bot É. não dá certo pra nossa área, que é muito É pessoal. muito humano, é. Não, mas dá é pra certo. fazer o primeiro atendimento, porque às vezes eu acho que ele funciona assim. Pra quem quer saber, eu quero passar preço. Porque às vezes a gente atende umas É pessoas que não querem nem comercial, falar. né? Eu falo assim, eu quero te explicar, não, eu quero saber preço. Aí isso, o robô funciona perfeitamente. Agora, quando você quer dar uma consultoria, você tem que falar alguma coisa, aí realmente nada substitui. Nossa, com preço ou- já não funciona. Não tem como. Tem que fazer a vistoria, tem que fazer a avaliação, É. não tem É. como. Se você não souber do serviço, do produto, você não consegue passar preço pelo WhatsApp. Eu acho que depende da área mesmo, o bot, depende pra dar da área. certo. Tem Pra umas minha que área, funcionam gente, bem. não dá certo o bot. As pessoas não querem falar Não com o robô, falam, elas não querem querem. falar com o síndico, elas querem falar com quem vai resolver Sim, o problema exatamente. delas. É. Então, E muitas são carentes, né? Querem ser ouvidas. sim, tem que ter uma É. escutativa assim. Tem, Uma Absurda. paciência. Tem que ter muita paciência. tem. Os Até pra moradores. reverter, sabe? Que às vezes o morador ele liga ou ele manda mensagem muito bravo, muito nervoso com a situação que para ele realmente é o extremo, né? Não, é incômodo, né? E aí a gente precisa ter toda a paciência pra não entrar naquela energia, né? Naquela É. pilha mesmo. Reverter aquilo, acalmar a pessoa pra no final da conversa ela falar assim, olha, me desculpa. É exatamente isso que Tá, me acontece. desculpa até minha grosseria, desculpa até o É. meu excesso, mas é porque, né, eu preciso Ô, resolver filha, você não tem isso. culpa, não? Tá? Mas Você o não tem problema é culpa, assim, não? você também não tem direito de estar no mau dia, né? Porque você Não. sempre tem que estar feliz, disposta, resiliente e acalmar o outro lado, né? Você não pode estar. Não pode. TPM não Tem que existe. ser mediador sempre. Não Mas dá. ó, curiosidade. Ver a Kelly brava. Sério, não Deve- queira ver. Deve ser. Mas não, eu acho que Já deve ser fiquei o sabendo. bicho. Não deve queira ser- ver. Deve ser o bicho. Deve ser feio o negócio. É hein? feio. Eu também não fico brava, mas se eu fico brava. É um ponto interessante. Eu também não fico bravo, mas. Na hora que Se eu a ficar, gota d'água, cara, entendeu? Aí é Tem complicado. um limite, né? Que chega assim, Aí- você fala, já não dá Não, mas é mais. engraçado, você vê, é perfil, né? Tem gente que explode o tempo inteiro. Aí chega na hora que dá problema, fica mansinho, né? Fica até perdido. Perdido, né? porque não sabe nem- mais. A gente não, a gente quando vai, sai de baixo. É porque foi o extremo mesmo. Senão é difícil, bem difícil. A Amanda, eu acho que deve ser brava. Amanda Brava? Não, mas a gente tá falando assim, quando tira do sério. Vamos. Realmente. Bom. A ira, na verdade, Terrível. ela cega a gente, né? É. Então todo mundo quando entra nesse estado de ira, é bom nunca acessar esse estado. Você perde a razão, né? Você perde a Calma. razão. Me fala no final da gestão. Vamos ver se ela vai ser a mesma. A gente faz essa pergunta Será de novo mesma, no final Pra da quem não gestão. ouviu, a... De namoro ainda. Tá namorando. Não, pra quem não ouviu, a Deixa ela Amanda ficar- falou que é ela vai muito ficar difícil noiva, chegar ao depois vai estágio casar. de ira. É. Então, que ela não chega nesse estágio de ira. Já chegou alguma vez? Algumas.
Poucas Eu na também, eu vida. não tenho- Então, assim, Não chego muito nesse estado. Mas a gente talvez- não quer ver. Eu prefiro também. Eu não. também. Não é? Mas, às vezes é o nosso perfil também de comercial, né? É comercial, nosso- e é assim. comercial E eu acho que tem que esse ter. é um ponto legal que você levantou, Turra, porque assim, quem que é empreendedor, a gente fala assim, eu não sei vender. Gente, Todo mundo vem. todo mundo que é Todo dono de mundo. empresa tem que saber vender. Todo mundo. Se você não sabe vender o que você faz, quem que vai saber? É. Isso eu acho que é uma dor que a gente escuta, né? Que a pessoa fala, eu sou Escuta. muito bom, mas eu não sei vender. É. Então tem que se Tem que preparar. aprender a vender. Tem que Eu se preparar. sou o melhor da minha área, mas não sei vender. Então, eu acho que ninguém vai saber. Ninguém vai te saber. comprar. E aquele negócio é o espírito da tua empresa. Então, assim, você tem que convencer as pessoas do que você faz. E eu acho isso engraçado que a pessoa fala assim: a primeira coisa, o que eles falam? Vou contratar quem? É um comercial. Comercial, com Não é, certeza. podia ser o financeiro. Certamente, a Amanda é o testemunho vivo de como é importante ter um financeiro. Mas a pessoa vai contratar quem? O comercial. Porque ela quer vender mais. Porque ela quer vender. E acha que uma pessoa estranha, Esquece. fora, né, da área, vai vender melhor. Pegando É esse- nessa que acontece, né? Muitas vezes as empresas realmente não chegarem, não passarem, né? Dos 5 anos. dos 5 porque anos. não Porque sabe elas vender. não querem gastar ali com Investir, assessoria, né? É. É igual a Fer falou, os dois casos, da necessidade e da oportunidade, né? Então, assim, eu sei que a Eliguin começou pela oportunidade, por isso que ela tá aí até hoje. Então. Porque tem a contabilidade, tem tudo certinho Tudo lá da separado. Simples Nacional. Mas então a gente sabe. foi Ela disso. teve um preparo, né? Então, Por isso que a gente tá aí, graças a Deus. Mas Ah. se não fosse, se ela não tivesse esse conhecimento, pois é. talvez É, não esse- teria durado 5 anos. Não, né? esse da necessidade é assim, a primeira oportunidade de emprego, ele larga a empresa. É. Ele fala assim, tô fechando, tô indo trabalhar não sei aonde. Você fala- Quantas dessas pessoas a gente conhece? Várias. Eu não sei se você Nossa, sabe vai. aquele ponto que você fala assim, meu Deus, esse ponto não vai pra frente. Tudo que a pessoa abre ali não vai. É Tem zicado. alguma coisa. É. Mas, gente, é incrível. É 2 meses, 3 meses, 5 meses, fala, agora vai, abriu tal coisa ali, agora vai. E nunca Fecha. vai. E aí parece que é o ponto que fica, a culpa é do ponto, né? É. E, na verdade, não é. A É culpa é falta do ponto, preparo do mesmo. preparo. Preparo. E assim, Tem- a o pessoa tem tudo comercial... pra dar certo, né? Sim, é bonitinho. É, tudo. Mas o comercial pega muito. Então, assim, É. não adianta você ter tudo perfeito, lindo, se você não souber vender. Se não É. convencer o teu cliente. Eu acho que é um conjunto, Fernanda. Eu acredito muito, e a minha empresa acredita muito, na verdade, é assim. Tudo deve partir do financeiro, da estruturação financeira, da organização eficiente. E a partir dali, o financeiro te dá as visões necessárias para todo o resto do setor das empresas. Né? A parte de compras, a parte de serviços, quanto que eu vou cobrar, né? Precificação é uma coisa... Precificação. Nossa. Você falou tudo. Precificação, eu acho que 99% das empresas têm essa deficiência. Cara, como é que alguém Tem faz? essa. Como que as pessoas definem o preço? Olha pro concorrente. É. Então, olha toda a concorrência, aí que ela define o preço. Então, ela não sabe Eu vou- o valor do preço eu vou dela. piorar essa situação. Muitas É mesmo? vezes, qual é o meu preço? Eu comprei por 10 e vou vender por 11. Tô ganhando dinheiro? Não. Não. Então, assim, não enxerga quanto de despesas tem efetivo. Né? É. Até no próprio exemplo do salão. Vou criar um salão, quanto de aluguel? Hoje, dependendo do valor de aluguel que você paga, é o que afunda a empresa, é a âncora de uma empresa, de um comércio, algo desse tipo, porque eles não entendem, né, essa dificuldade que tem de valores. Né? Para saber o quanto que eu vou vender, primeiro você faz a definição de despesa. Né? Quais minhas despesas hoje? Quanto que eu tenho que vender? Parece simples, mas não é. Imagina, ninguém é. sabe fazer conta. Não, Imagina um muito planejamento desse. E é aí que começa o problema, porque começa desestruturado. Aí a culpa é do ponto. A culpa é do ponto. difícil. O ponto mal O ponto não vai, o ponto tá lá. tá né? lá. É mais fácil, Às né? vezes um lugar Colocar. ótimo, você fala, nossa, um lugar ótimo, que um bairro ótimo e não vai. Eu já falei isso em alguns podcasts anteriores. Eu acredito que para você abrir um CNPJ hoje, toda a prefeitura ela deveria pedir um planejamento dos 6 primeiros meses. E outra, você tem condições de atender os 3, 4 primeiros meses com recurso próprio?
Ou você vai depender das suas vendas? Porque no começo ninguém te conhece. Pois é. E como é que faz? A prefeitura ela deveria obrigar o empreendedor a ter esse tipo de coisa para poder abrir o CNPJ. Agora, Antes disso, qual que é a tem. intenção da prefeitura? Arrecadar o imposto. Claro. Que a Kelly não sabia. Nem E foi sabia. melhor ainda, porque eles também não é muito divulgado. O que acontece? Você não sabe, o contador não passou, pronto, ele cobrou multa, juros, e não sei o quê. É isso, a prefeitura tá preocupada em cobrar imposto. Se a empresa morreu ou não, deteriora gente- os nossos dados, né? eu Porque a gente falo- tem esses dados aí que são tristes. A gente tem uma ferramenta gratuita, inclusive, que deveria fazer parte de antes da gente abrir a empresa, se preparar por ela, que é o Sebrae. O Sim. Sebrae tá aí, ele tem tantos cursos, tantas coisas para poder, para aquela pessoa que vai abrir até, né, realmente vender brigadeiro, se preparar para saber quanto vale aquele material dela, qual que vai ser as despesas, quais vão ser as despesas dela, mas a gente nem usa porque não vai depois, né? ela- Depois, eu dei o ela tem exemplo depois que a do... gente tá batendo a cabeça que a gente vai atrás. Ela tem que ter um caixa ali, não depender do lucro. Ah, eu vou lucrar, agora que eu fechei, agora esse mês vamos lucrar, vamos esperar entrar pra ver. Tipo, isso aí É, a visão imediatista. é. Então, mas eu dei o exemplo do brigadeiro justamente porque a gente fez um podcast com o Richard dos brigadeiros Aham. e ele tava justamente falando disso, né? Do preço do Ah. produto, do que ele coloca. E aí você fala, nossa, custa caro. Mas assim, ele colocou o melhor. Claro. O melhor chocolate, o melhor leite condensado. Então, assim, ele É, melhor tem... embalagem, tudo. Tudo é lindo. Então, assim, ele investe Mesmo. nisso. Então, ele vende mais caro. Agora, você pode comprar mais barato? Pode. Pode. Tem mercado pra todo mundo. É. Então, é posicionamento. Foi o que nós conversamos também, né? No O- podcast. A gente coloca hoje, né? E foi uma pergunta que eu acabei fazendo na reunião, mas que fica de reflexão e que a maioria das empresas não sabe. Para aonde você quer chegar? Para onde você está indo? E que tipo É uma de empresa que você pergunta- quer? Que quer expandir? Exato. Os 40 que querem expandir? Ou os 80 que vão morrer em 10 anos? Exatamente. É verdade. Planejamento é pra 10 anos, né? Qual é o seu público-alvo de verdade? Porque quando você abre a empresa, cliente, eu quero clientes. É. Que tipo de clientes? Né? Essa dificuldade que eu ainda falo que o financeiro, junto com o know-how do empreendedor, porque para ele abrir uma empresa, por mais que ele venha de uma CLT, por mais que ele venha de algum lugar, ele não pode abrir algo, eu vou vender copo porque todo mundo bebe água. Mas Não vai durar nem 2 não meses. vai durar. mesmo. Né? Então, assim, se você não tiver o know-how do básico daquilo, para onde você tá indo? É. Então, é difícil. É mesmo. Né? É dar Então- um tiro no escuro, né? Você vê, a Exatamente. Amanda vende produto. Então, quer dizer, você resolveu vender, você não estudou o mercado? Mercado, localização, como ser diferenciado, né? Ah, Quer? Senta aqui, vamos. Focar um pouquinho. boa. Tá, vem contar, Amanda, porque eu acho que é legal a tua experiência, justamente porque você vende produto. A gente tá. É. Todo mundo aqui presta serviço. Serviços. Eu acho que assim, o empreendedor ele começa sempre querendo vender produto, que é mais fácil. Então você É. pega alguma coisa e você vai revender. Então, mas não é simplesmente sair. Como que você começou? É Primeiro se verdade. apresenta, Oi, né? gente. Oi, Bem, Amanda. Olá, pessoal, como vai? Bom, eu sou Amanda Reis, da empresa NS Limp, que é uma distribuidora de produtos de limpeza, descartáveis, produtos de higiene, produtos de piscina, enfim. A gente abriu vários braços na empresa depois de um tempo. Mas, aparentemente, é muito fácil, realmente, você pegar um produto e revender. Eu coloco aqui um valor em cima. Coloca uma margem, né? É. Que você acha que o negócio, no é a começo- margem. Que muita gente nem sabe o que é margem, o que é um markup, né? Que na verdade é coisas completamente diferentes. Você não sabe nem construir o seu preço, você não sabe qual é o seu CMV, né? Você não sabe nada. Ela, Mas aí ela você- tá sofisticada É. aqui, né? Acho que Markup, alguém- CMV. Não, mas é verdade, é porque assim, parece que é muito simples. Você pegar um produto, colocar um valor em cima. Não, e você fala assim, revender. eu comprei por 10, eu vendi por 11, como ele falou, Eu tô no vendi- não. lucro. Eu comprei por 10, eu vendi por 20, tive 100% de lucro. É. Ó, que Pra beleza, hein? começar, Oh, meu Deus. Tu que é um cara do financeiro, uma coisa que pode ser uma curiosidade, não existe 100% de lucro. Não Não. existe. Porque a margem é sempre feita a partir do preço de venda, por exemplo. Então, assim, não existe. Sempre você pode ser que tenha 90, 99, 95. Mas quando você vai entender, muitas vezes você acha que tem 90% de margem e a grande verdade é que você tem 20%.
É a média. Então, quando você começa realmente a 20%. estudar, a entender, Aí você conhece. o mesmo. buraco é muito lá embaixo. É muito lá embaixo. Ah. Então, quando eu falo, o Turra, ele, pra quem não sabe, ele faz o BPO da minha empresa. E assim, quando o Turra entra, ele traz toda essa carga de informação pra gente. Além de relatórios, análise dos processos, enfim. E você realmente começa a entender e ter a tua empresa na tua mão, né? Porque não é só você pegar, colocar um valor e vender. Você precisa entender de impostos, quanto vai custar, porque nunca é um valor exato. Nunca. É sempre... Varia É muito. porcentagem, é variado, depende. Se você tiver no Simples, depende das faixas. Se você tiver em outras. No lucro. Em lucro presumido, lucro real, existem outros diversos impostos para você pagar. Então, só daí. Aí você começa a ver funcionário, água, luz, aluguel. Se você, no meu caso, a gente tem frota de entrega. A frota, a gasolina, Se vale a pena manutenção. terceirizar, se não vale. Então, quando Frota você começa a ver própria. a sua venda final, ela precisa bancar tudo isso. Exatamente. Então, mas vê, como que você começou? Porque eu sei da história. Você falou assim, vou começar a vender. Você pensou em material de limpeza? Foi a primeira coisa que você pensou? Ó, na verdade, a gente teve uma pessoa, um dos sócios, que trouxe a ideia, né? Então, a ideia Mas inicial... veio por uma necessidade? Uma necessidade, não. Era uma ideia, assim, vamos criar um negócio junto? Vamos. Somos amigos de infância, vamos criar um negócio junto. Só que a partir daí já começaram os questionamentos. Peraí, a gente vai criar aonde? A gente vai fazer o quê? Não vai vender o A quê? gente vai ser só mais uma pessoa que vai distribuir produto de limpeza? Não. A gente vai fazer consultoria, empresa. redução. A gente vai entender esse cliente mesmo, atendimento humanizado, igual vocês estavam falando. Gente, não é só robô. Não. O robô, ele ajuda muito em Ajuda. muitas coisas. Inclusive, alguns processos lá na empresa, a gente tem toda essa parte de inteligência Do bot. artificial. Mas quando você vai entender o processo, o robô, às vezes, muitas Não vezes, adianta. ele piora a situação da tua empresa, né? É. Você precisa ter um atendimento humanizado. Então, lá na época, era só produto de limpeza, por exemplo. E aí a coisa deu certo, a gente conseguiu fazer a nossa ideia funcionar, pensar na redução de custo para o cliente, mostrar para o cliente que ele pode ter uma redução desse valor e não precisar descer qualidade de produto, né? A Kelly que tá nos condomínios E é mesmo, sabe gente. o quanto é importante a gente ter um produto de qualidade, né? E com preço bom também. Né? Um dos condomínios, eles estavam habituados a usar o desinfetante mesmo. E quando a gente trocou pelas essências, as essências, claro, o valor é maior, mas o cheiro, o ambiente fica cheiroso por muito mais tempo. Então é o custo-benefício. O que adianta você pagar, sei lá, R$10 no galão de desinfetante, que vai passar e já evaporar, Exato. do que você usar as essências, que são maravilhosas por sinal, tá? Ela me apresentou a flor de algodão, eu tô viciada. Ai, e é agora maravilhoso. nossa, eu só quero a flor de algodão. E aí dura o cheiro, assim, sabe? O dia todo. Traz memória afetiva. São coisas... Pedagogo, né? Adoro essas questões de memória afetiva. Mas eu quero que os moradores entrem nos halls, nos ambientes, e sinta aquele cheirinho e falem assim, nossa... Cheguei em casa. graças a cheguei Deus, em casa. Cheguei em Olha que casa. alívio. Esse cheiro, né? Não, eu adoro. Eu tenho aquele nevoar, sabe? Aham, sim. Na minha casa. Aham. Então, assim, não é... Eu Fernanda é comprei. muito fora da Não, curva. eu coloco assim, eu gosto de chegar em casa e sentir cheiro bom. Então, assim, eu coloco ele tá na entrada, às vezes eu sinto até no hall, falo, ai, cheguei em casa. E essa Não é? sensação, eu tenho e eu amo cheiro. E eu comprei esse também. elétrico pra sair cheiro. Mas é realmente isso, no condomínio. Você faz a desinfecção com o produto correto. E porque as pessoas ligam limpeza a cheiro, né? Com E certeza. estar limpo não significa estar cheiroso. Não. Pode ser um E ambiente nem tá que cheiroso que tá ali. Pode ser um ambiente que tá completamente contaminado. E tá A cheiroso. gente pensa assim, banheiro público. Você já lembra? O que é o cheiro do banheiro público? Eucalipto. Mas é um... Mas o cara, ele adiciona esse cheiro porque ele não fez uma limpeza adequada. Porque tem proliferação de bactéria, Sim. enfim, um monte de Mas, coisa. Mas aí você faz a limpeza correta e você coloca o produto correto pra perfumar o ambiente, pronto, tá correto. E já resolvemos um problema e colocamos 2, uma lista ainda perfeita. reduz. eu vou Exato. falar, eu fiz a pergunta pra você, porque eu queria que você falasse assim. Quando eu perguntei da necessidade.
Você precisou comprar produto de limpeza? Por que você quis produto de limpeza? Você estudou o mercado, Isso. você estudou o local. Isso. E eu acho que isso é uma lição de casa que você fez e por isso que o teu negócio tá aí. Porque aquele negócio, não adianta eu falar, eu gosto disso e eu vou vender gente. isso. Se ninguém comprar, se não tiver necessidade, ou se Não tiver um adianta. mercado, muita gente no mercado vendendo a mesma coisa, você não se sobressai. Exato. Então, assim, você tem que escolher, que foi o que o Turra falou. Escolher o teu público, escolher o nicho que você quer, escolher a necessidade e se posicionar geograficamente no local que tem a necessidade. E ter um Isso é uma propósito lição que também. você fez. E Exato. ter um propósito também. Porque mesmo. hoje o nosso maior propósito é ajudar as outras empresas. É com que eles entendam que eles podem gastar pouco, ter um produto de qualidade, entender o que estava acontecendo e trazer a redução de custos, que seja. Então, assim, a gente tem esse propósito e a gente está conseguindo fazer o nosso propósito acontecer. Então, lá atrás, no primeiro momento, quando foi criado a ideia da venda de produtos de limpeza, foi criado um propósito junto. Como que a gente vai fazer para alcançar esse propósito? Agrega muito mais valor. Exato. É todo o diferencial. Então, mas, Quando a foi, gente- mas foi pensado. Esse é o pensado, ponto. planejado. Planejado, Foi planejado, que é o que a planejado. gente vê que as pessoas não fazem. Não, Não tem faz. planejamento nenhum. E me veio agora na cabeça algo muito interessante, baseado, legal, depois que a gente descobre nosso público, o que a gente quer fazer, aonde a gente vai fazer, por quê. O preço do crescimento. Qual é o preço do crescimento? Nossa, um ponto também. O Porque, preço e a dor do crescimento, Eu né? falo, crescer dói Dói, bastante. Dói e bastante, eu acho dói que nós estamos bastante. sentindo, eu tô E- sentindo na pele essa dor do crescimento. E quem tá Gente, eu disposto? também. Eu acho que é a dor de todo Mas mundo. eu acho que a gente tá, né, nesse Nesse caminho. caminho, exatamente. Eu acho que a gente tá junto ali no BNI todo esse tempo, tudo caminhando junto. E eu acho que as pessoas que estão ali realmente têm essa dor, né? E como passar por ela, né? Essa dificuldade que a gente tem também. Se a gente for olhar tudo que a gente falou aqui até agora, a gente vai voltar sempre nos dados que a gente trouxe. Né? Que as empresas isso fecham por mesmo. falta de planejamento, as pessoas fecham por falta de organização financeira, as pessoas fecham por falta de informação. Mas você vê, olha o que tá na segunda linha. 63% dos sobreviventes têm A intenção de expansão, expandir. Exatamente. Então, assim, quem sobreviveu por 5 anos, em 5 anos fala assim, agora eu quero crescer. É lógico. É porque, na verdade, você já passou por aquela fase da batalha, né? Se você chegou nesses 5 anos, aquela fase da degladiação, o desespero. Tudo que eu fiz até aqui, eu não aceito continuar. Eu preciso ir além. Mudar. Mas toda empresa, ou ela chega num ponto que ou ela cresce ou ela morre, ela é engolida. Então, assim, você tem que evoluir. E esse é o ponto que eu acho que a gente tá. E é difícil, e aí a gente depende da mão de obra complicada, porque você não consegue dar conta. E aquele negócio, a gente tem um número limitado de horas, né? A gente sabe disso, parece ser um clichê, mas é verdade. A gente tem aquilo lá e não dá mais pra trabalhar, a gente já trabalha Se muito. o dia tivesse 50 horas, eu acho que estaria começando a ficar Eu bom. ainda tô desafiando as 24 horas do dia, mas... Então, mas é isso. Então, assim, a gente já sabe de antemão qual que é a quantidade de horas que a gente tem disponível. Então, assim, isso a gente começa a não dar conta. E aí, Não aquele dá. negócio, você falou, você vende produto de limpeza? Não, você faz uma consultoria. Você é só síndica? Não, você faz uma consultoria. Então, aqui, a gente sempre, junto com o trabalho, a gente tem uma consultoria. Então, assim, a gente perde horas ensinando, explicando, provando. E aí que tá a questão. Então, por isso que o trabalho é diferenciado. As pessoas vai replicar do mesmo jeito? Não Você vão. então, mas você Muito tem que mas você tem que A gente colocar precisa. na cabeça dos funcionários aquele negócio, missão, visão e valores. Parece bobagem, eu que tô fazendo a ISO 9001, eu tô revisitando tudo isso e a gente redesenhou a nossa visão, missão e valores. Por quê? Porque você fala assim, agora a gente tem que ver e tem que colocar isso na cabeça de quem foi trabalhar com a gente, porque Tem que desenvolver essa é a cultura. nossa camisa que eles vão vestir, A né? grande verdade, Fê, é que assim, eu posso falar por mim, mas eu imagino que vocês têm também. A gente tem paixão, tem brilho no olho quando a gente fala dos nossos negócios, quando a gente faz É o a que a gente vida, ama. né? E as pessoas que trabalham junto, nessa mesma esfera, funcionário, os outros sócios, enfim, que seja, elas têm que ter esse mesmo brilho no olho. Porque senão, você não consegue fazer aquele negócio reverberar. Não. Você não consegue realmente fazer o que você veio fazer. Atingir o seu propósito. Todo mundo tem que caminhar de mão dada, lado a lado. Não é um na frente, um atrás.
um barco cada Ou um você remando pra um carregando, lado, né? Você carrega Ou o você outro. carregando, não tem Não condição. dá, a gente não aguenta. E é isso outro mesmo. desafio, né? Sociedade mesmo é outro desafio. Graças a Deus, algumas dão super certo, mas uma das nossas empresas a gente iniciou com sócio. E a mentalidade era totalmente diferente. A gente, E aí não vai, o negócio vai. pode ser o mais legal possível, mas assim, não dá certo. aqui não tá. ele tinha a crença que assim, lucrou 60%, 30-30 Não é e assim. torra. É. Eu falava, gente, mas e a empresa? A empresa não tem a parte dela, não tem, né? Não, então é muito difícil. Mas se vê no direito, Esse a também gente é outro chama isso de desafio. affectio societatis. É justamente aquele negócio. É tão importante a gente ter essa ligação, esse vínculo com quem você escolhe como teu sócio. E sempre dá a sensação de que um tá trabalhando mais, que vendeu. Se é sócio comercial, ele vai falar, a empresa funciona porque eu vendi. Você que tá lá executando certinho. É assim, assim, sempre dá problema. Então, Se a gente for falar de sócio, me orgulho do meu, hein? Ó, me orgulho do meu, porque olha... E eu também. Honestamente, eu também. Melhor nós estamos bem de Nós sócio. Acho que nessa mesa tá todo mundo muito Tá bem todo de mundo sociedade, Muito né? bem de sociedade. Graças a Deus. Por isso que nós estamos aqui, rumo aos 20 anos, Rumo ao bilhão, rumo ao bilhão. Millionaire Giver. Mas eu acho que tudo isso se mistura, né? Tudo que a gente conversou aqui até agora se mistura, né? É uma evolução de muitas coisas. São desafios que a gente passa, são perrengues que a gente passa. É entender o cliente, porque entender o cliente também é muito difícil. Né? E aquela história, nem sempre o cliente tem razão. Nem né? sempre. Isso E a gente é o precisa- principal. A gente conversou sobre isso esses dias, né, Turra? E a gente precisa entender qual é o nosso papel de mostrar isso pra ele também. Sim. Porque às vezes o cara não tem noção, não tem razão, não tem nada. E pelo fato dele ser o seu cliente, ele acha que ele tem. Então, E a gente precisa mas isso, se posicionar de certas Amanda, formas perfeito. a mostrar que não, olha, você não tem razão. Você aqui. que é a especializada, você que é a consultora. Exatamente. Quer dizer, se o cara chegou até você, ele tem que te ouvir, não tem cabimento ele achar que sabe. Exatamente. E assim, é teu dever falar pra ele se tá errado. Porque, né, não tem cabimento. Mas isso eu acho importantíssimo, que o cliente não tem razão, Nem né? sempre. Nem ele sempre. tem. É mesmo? Não, mas quando ele vem contratar você, você vai falar assim, confia em mim. Sim. Eu sei. E a gente tem esses embates com o cliente. Realmente. Porque, E é fala assim, muito se você difícil. sabe, você não precisa de mim, faz sozinho. Se vira. Se vira. Mas depois que der ruim, não quero saber, hein? Você me Fernanda, esquece, procura outro. Isso a gente passa demais dentro da consultoria financeira. Sim. Eu imagino. Financeira é pior Você ainda, está na realidade. errado. Né? Não pode fazer isso. Faça desse jeito. Claro que a gente não faz porque eu acho que assim é melhor. Não, tem toda uma base por achar aquilo. E a gente apresenta isso para o cliente, mas a dificuldade que ele tem. E a gente entende que eu acho que todos nós passamos por uma cultura onde isso não é implementado pra gente. Não né? E se isso não é... eu entendo ele também, ele não tá entendendo o que eu tô falando, porque ele não vivencia, ele não sabe, ele não conhece. A falta de conhecimento, eu volto a falar de conhecimento aqui. A falta de conhecimento, ela trava muitas coisas. Por quê? Porque o cara tem esse receio de fazer. Né? Mas assim, Tem financeira é mais quase insegurança, tabu, eu tá? acho, né? As pessoas têm muito receio de falar. Então, assim, eu acho que financeiro, contador, são pessoas, assim, de extrema confiança, porque você fica meio assim, o cara sabe tudo. Tudo. Ele sabe por quanto eu vendo, quanto eu ganho, qual que é o meu lucro, quanto eu pago de imposto. Quer dizer, e esse negócio, ninguém fala. Você pergunta quanto você ganha, você não pergunta, isso aí ninguém fala. Não. Abertamente, mas essas pessoas sabem. Então, por isso que eu acho que tendem a esconder, não é? Quantas vezes você tem dificuldade de conseguir pegar as coisas, porque as pessoas não falam tudo. E é por cultura mesmo. É por cultura. A gente é criado nesse formato. Olha, cuidado, não confia Não em todo mundo. não conta. Não conta que você tem sua mesada. Não conta, né? Desde pequeno. Eu vou já. além, porque, por exemplo, na minha opinião, eu acho que dentro das escolas, a gente deveria ter a educação financeira. Educação financeira, A gente deveria gente, ter super concordo a com noção, porque, por exemplo, a gente chega na fase adulta, você não sabe fazer o imposto de renda, você não sabe.
a Kelly tá aqui pra provar, por exemplo, que ela não sabia que ela tinha que pagar a DAS. Mas assim, não é uma pessoa desinformada, Não. não é uma pessoa fora da realidade, muito pelo contrário, teve uma boa formação. Não, foi atrás de um contador, Foi atrás de um né? contador, Pagava uma tudo mais. assessoria, Agora, né? você imagina pessoas que já não tiveram acesso à informação, não têm um mínimo de noção de educação financeira, nem própria, muito mais pensar de uma empresa. A gente já não tem essa cultura. E a gente também não tem a cultura de confiar em alguém que saiba mais do que a Exato. gente. Difícil, né? né? Então, mas no financeiro você realmente tem receio. Você fala, vai impactar no meu lucro. Quer dizer, ele vai falar, vou aumentar o teu lucro, vou deixar sobrar mais dinheiro. E se ele erra? E falta? Aí você fala assim, ele compromete a minha casa, Não, entendeu? O pior Dá é que- medo, né? verdade. Dessa mudança, o porque pior é quando impacta você no faz bolso. a conta e fala, não pode. Mas peraí, E o cara acha eu que pode. sempre fiz, agora por que não pode? Né? A empresa é minha, o dinheiro é meu, tchau. A mudança de cultura é o mais difícil. É difícil. Mas sabe, você falou de educação financeira, as meninas vão entrar agora no colegial. E eu recebi, elas estão no Mackenzie, lá em São Paulo. Tem no colegial educação superior não, como é que é? Ensino É médio técnico, com técnico. em administração. Quer dizer, é normal É o normal. colegial e no contratempo, no contraturno, administração pela faculdade de administração do Mackenzie. Eu achei assim, Maravilhoso. então, Tá mudando. Maravilhoso. Tá mudando. Tem escolas então, mas já olha tão que mudando. legal isso, né? Então, É. assim, já pensar, porque daí é aquele negócio, não é educação financeira, já vai para um pouco além da administração. Mas você vê, Sim. tem total condição, porque você coloca já começa a faculdade já tendo noção. As pessoas não têm, as crianças não têm, não sabem nem ver a mesada direito. Não. Até Não sabe porque pegar troco. a gente não precisa ser especialista em tudo. Para isso tem em cada área. Mas a gente tendo uma noção, a gente vai saber o quê? Não, eu preciso contratar o BPO, eu preciso contratar marcas e patentes, porque senão eu vou perder minha marca. Eu preciso... É ter a noção. A gente não precisa ser especialista. Especialista a gente é na nossa área. Exatamente. Né? E aí a Outro gente- ponto que você tocou é importantíssimo, Kelly. As pessoas criam suas marcas, elas criam suas receitas, suas invenções, seus produtos e tudo isso, seus modelos de negócio, e acha que tá tudo bem. Aí chega alguém, copia. E não é bem assim. Tem toda uma Eu lei. criei, eu sei que você É. criou, eu sinto muito. Ah, Mas o mercado, assim, vem. Eu achei interessante esse caso que eu falei das plataformas de marketplace, porque agora eles começaram, justamente para evitar a pirataria, falou agora Sim. só entra com loja oficial quem tem marca registrada. Mercado Livre, muito marca bem. registrada, a Amazon aceita o pedido. Muito Então, bem. assim, ajuda muito. E as pessoas estão desesperadas. Então, assim, nessas últimas semanas, ligando gente o dia inteiro, preciso registrar a marca. Aí você fala que não pode, fala, qualquer uma, qual que pode? O cara não tá aí. Muda Deus. logo, muda nome, Então, muda tudo. Mas É. você percebeu? Assim, agora tá num ponto que não interessa mais a marca que o cara escolheu. Ele precisa do registro, aí ele vai fazer. É porque virou uma chancela, na É. verdade, de qualidade da empresa dele. já, Então, né? mas ele não importa Isso a marca ela não que vai seja. conseguir vender. É. Ele Então, não vai mas eu mais acho se que posiciona na né? plataforma. não se posiciona, ele não tá nem aí pra construção da marca. Ele Não. vai cumprir aquele negócio, é mais uma burocracia que estão Uma pedindo. burocracia. Aí ele fala, tem alguém que quer vender marca, tal? Porque ele precisa disso pra vender. Então, assim, tanto faz se é A, B ou C. E eu tô, assim, impressionada. Eu falei, gente, então vamos começar logo, vamos fazer, tal. Porque acho que tem até o ano que vem, eles estão aceitando. Mas, assim, olha só como é que é. A Não. pessoa não tem legado nenhum. E vamos falar a Nada. verdade, E nem Fê. propósito. É. Não E tem. vamos falar a verdade, é um processo que ele é burocrático, né? É. Não é simples. Eu decidi que hoje eu vou registrar minha marca, amanhã minha marca está registrada. Não, é assim. Não é. Você viu É o todo um tempo. processo. Não, e aquele negócio, as pessoas falam assim, eu quero registrar. Gente, não é você que quer. Não é você que quer e nem eu que registro, é o INPI. O E às querer vezes não é poder não nesse, é poder nesse quesito, não. quesito. E por mais que a gente fale, é defensável, você pode conseguir tua marca, se o INPI, o examinador achar que não, ele não dá. E aí eu não tenho culpa disso. Eu falei, eu tô do teu lado, lembra? Mas assim, você tá usando uma marca que não pode ser, que já tem outro. E as pessoas ainda vão até, se confundem na brincadeira. Falam assim, não, mas a minha é diferente, a minha é com Y, essa é com I. Gente, A sonoridade é a mesma, a forma não, de e não falar é. a Você quer mesma. conviver com essa? Você quer que as pessoas confundam o teu produto com o outro? Porque é aquele negócio. Por que você registra a marca? Pra você ser único, pra você ter exclusividade. É mesmo? Agora, se for pra confundir, qual que é o objetivo? Não faz sentido algum. Então, assim, não tem faz como sentido. E a registrar. pessoa, na hora que ela quer e ela acha que é diferente. Eu falei, imagina, se você tivesse no outro lado, você não ia querer que um parecidíssimo com o seu, porque trocou I por Y, Não ia. Você tá aí outra há 30, marca. 40 anos no mercado com a sua marca, entra um cara agora,
pronto. Coloca um S na frente. Coloca um S, coloca no diminutivo. Eu falei, gente, não é assim. E teu público vai confundir. Como que ele vai saber que é você e que não é o outro? E se você divulgar a tua marca e ele comprar do outro, você vai gostar? Se você mesmo confundir o teu cliente. Então, assim, as pessoas, elas estão perdendo alguns conceitos. E esse de falar, eu quero registrar uma marca, qualquer uma serve. Não. Gente... Não, você já vê que esse cara não tem nenhuma cultura implementada na empresa dele. Não e tem. muito Ele quer menos ter a pra loja ele, oficial, né? ele precisa do selinho só. Ele quer vender a qualquer custo, a Mas qualquer entra- preço, a qualquer Entra coisa. também o desespero. As pessoas desesperadas, elas não pensam. E agem por impulsividade e acaba quebrando a cara. Morrendo. Vai morrer. Ela morre. Por isso que os Pode ter a loja oficial, mas assim, o que ela vende? altíssimos. Alarmantes, inclusive, né? Não, E é porque- muito triste, né? É muito triste Muito porque, triste. gente, você desistir. Nenhuma empresa nasce sem um sonho. Nenhuma. Eu acho que deve ser muito difícil. Então, ou a pessoa tem que ser muito crocodila, né? Pra fazer um mas, negócio desse. eu vou pro ponto. Imagina só, o cara trabalhou 15 anos, pegou tudo que ele guardou Nossa, gente. durante ou 15 anos da a vida rescisão, dele. né? Foi mandado embora, vai com uma bolada, é a chance da vida, né? Aí ele Muita fala, gente. não, agora eu vou fazer a coisa acontecer, eu vou montar meu próprio negócio e quebra as pernas em 6 meses. Ele perdeu tudo. Tudo. Ele vai ter que começar do zero. E algumas situações são piores. Muito Alguns triste. perdem tudo, outros perdem o que nem tem, Exatamente. né? Porque Ficam com insistem. dívidas gigantescas, Absurdas. absurdas, Eles e às vezes perdem- por uma vida inteira. Eles perdem e depois insistem no erro, né? Você sabe que a franquia, o sistema de franquia nasceu no pós-guerra americano? Porque assim, foram todos os soldados tudo pra guerra, aí uns voltaram, receberam uma grana do governo. E aí, o que esses caras sabem fazer? Nada. Então, assim, você sabe lá, Só tava só na guerra e tal. Ah. E aí começou, acho que foi até com a máquina de costura Singer, que eles começaram a vender. Então, assim, aí houve um treinamento. Então, alguém treinou eles a fazer alguma coisa que eles não sabiam. Olha isso. E aí começou. Então, assim, a franquia veio daí. Veio de uma Nossa, necessidade. legal. Porque quem compra franquia quer empreender? Não. Não. Quer o negócio pronto. Então Ela quer a Tudo marca encaminhado. pronta, ela quer o know-how pronto, ela quer Modus comprar, operandi, ela quer comprar um pacotinho. processos, produto, Só botar pra tá tudo rodar. pronto. Então, e adianta? Não adianta. Aí Sim. aquele negócio que a Dai falou, do ponto micado. Se fosse só assim, todo mundo De teria. repente é o ponto, entendeu? Esse cara. Se fosse assim, todo mundo teria suas unidades próprias, né? Se o negócio gira sozinho, É. pra que eu vou fazer? É. Pra que eu vou vender? Né? É difícil. Então, mas precisa de gestão, porque por mais que você pode ter uma marca forte, você pode ter todo o processo, uniforme, o produto, enfim. Mas se não tiver gestão, se não souber qual que é o teu público, falar com o teu público, o negócio fecha. Fecha. A gestão, ela, desde o começo, empresas no meio, empresas seguindo, empresas que estão saudáveis, empresas que estão com problemáticas, vamos dizer assim, todas elas precisam. O financeiro, todas elas precisam. É algo que a gente vem implementando hoje nos nossos clientes, a cultura, trazer informação. Muitas vezes, mesmo que o cliente não feche, a gente conversa, a gente mostra o caminho, porque não é só fechar. Eu acho que hoje, para mim, é mais que isso. É trazer informação para que ele tenha conhecimento. Ter o conteúdo, né? Que foi o que a Mandinha falou. Cara, tem que ter. Né? É muito além, né? Ele Muito tem que ter a além. ciência. É muito além. E outra coisa importante, eu falo para o meu cliente, a gente vai fechar, a gente vai fazer o trabalho, você vai seguir depois? Porque se não seguir, não adianta. Não adianta É em eu vir vão, aqui né? fazer uma consultoria financeira maravilhosa, deixar tudo nos trinks, te treinar para continuar um negócio se você não seguir. E infelizmente a gente tem cliente que aconteceu isso. E cara, a gente tenta, a gente volta depois e fala assim, cara, vamos lá, vamos tentar de novo. A gente ajuda. Mas o cara não vai. Não adianta. É difícil. É triste. A gente entra nesse tipo de cenário que é um problema gigante. E eu acho que outro problema que eu pensei agora é a inadimplência. Sim. Não sei como é que é no caso de vocês, mas assim, é outra coisa que nós estamos num cenário ruim, a gente percebe o nível de inadimplência para todos os segmentos aumentando, e isso também para quem é empreendedor, empresa pequena, qualquer valor que não entre e você está esperando, atrapalha. fica a Como é dica. que faz esse negócio da inadimplência? Crie seu fluxo de caixa que você não vai ter surpresa. Né? Ó. E tem que ter dentro do fluxo de caixa lá um plano de conta dizendo com uma reserva, inadimplência, quanto que você tem que deixar no caixa, que é o mínimo,
né? Que não é questão de retirar tudo que sobra, né? Aquela divisão. é né? metade- Meio. 30%, 30%, acabou. Ó. meio a meio. 40% é despesa, 30% Tira pra mim, tudo. 30% pra você. E aí, o cliente não paga amanhã, você faz o quê com os 40% que você tem que Queima uma pagar? lâmpada, faz o quê? E os Exatamente. funcionários? Aí É pede a conta, difícil. porque, mas a gente não vai mandar ninguém embora. Mas se ele Mas quiser se ele sair. quiser sair, você vai prender seu funcionário Sério, porque você não tem não dinheiro pra pode. pagar ele? Vai ficar aí. Você tocou num ponto que muito É verdade empresário hoje mesmo. não manda embora porque, Porque não não tem tem dinheiro de dinheiro. rescisão. E aí o cara Nossa, fica que lá. loucura, né? Então, mas nos condomínios tem acontecido isso, né? Porque agora tem aquele negócio da portaria virtual, não sei o que e tal. Aí seria que trocar toda a folha. Ninguém consegue. Ninguém. O investimento de tecnologia não é tão alto. O problema é a folha da rescisão. É isso mesmo. Não é? Imagina você ter que mandar 30 pessoas embora de uma vez. Não manda. Então, impensável. assim, você não consegue. Então, você não Fecha as implementa. portas. Não tem como. Aí o negócio Ou- fica lá engavetado. Ou mesmo imagina você mandar um cara de 15 anos embora que tem um salário alto. Nossa. Como é que faz? Então, e tem condomínio que faz o seguinte: dá 2 anos, vai trocando. Aí É. você fala assim: você acha que tá certo trocar o funcionário? Na hora que o funcionário é bom, tá acostumado com o condomínio, você. Confiança, né? Gente, é tão difícil encontrar. Mas aí você Quando troca pra você não encontra, ter o passivo é. trabalhista. Precisa segurar, não tem como. Mas fazem isso mesmo. É que ainda condomínio, eu falo assim, da inadimplência dos contratos é até um pouco mais difícil, porque é um título que é líquido, né? E o condomínio Então- não pode ter nome sujo. Então é obrigação do condômino. E aí, se ele não paga, rapidamente o jurídico atua. Mas nessa questão hoje também é tudo terceirizado, a maioria é terceirizada. E ainda assim o condomínio é solidário. Então tem muitos funcionários das empresas terceirizadas que aí vão entrar com ação contra a empresa e colocam o condomínio junto. E aí, Que se a é- empresa não pagar, o condomínio tem que pagar, é obrigado a Que é pagar. uma coisa que eu acho absurdo, né? É um risco. Ser co-solidário de algo que você contratou pra não ter problema, contratou pra não ter nada. E ainda eu vi o cara e que falo te assim, dá não, mais beleza. dor de cabeça. Exatamente. Aí eu vou te falar o que o juiz trabalhista falou pra mim. Eu vou como preposta nessas ações, né? E aí eu falei, mas meritíssimo, não é justo. O condomínio já pagou, o condomínio pagava todo mês ali, 50 mil de contrato pra empresa. Aí o juiz virou pra mim, eu entendo você, síndica, mas agora vamos olhar pro trabalhador? É justo ele ficar sem receber? Aí eu Então, falei, mas não é justo ele ficar sem receber Mas também. não é o condomínio que pagou, né? Mas aí o Exato. condomínio tem que pagar, gente. Paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Paga 2 vezes. Mas eu acho que até que a DAE sabe. Obra é assim. Você paga pra empreiteira, se a empreiteira não paga o pedreiro, ele vai chegar lá. Ele E vai. eu na minha casa já aconteceu isso. Não, É. te falo, eu na minha casa, chegavam os pintores lá, eles ficavam todos sentados. Eu falei, gente, vocês não estão pintando? Não, eu não recebi. Eu falei, gente, mas eu paguei. Mas eu não recebi. Eu falei, mas você vai pintar? Não vou pintar. Eu falei, então o que você vai fazer aqui? Porque ele não quer, ele quer dizer que ele foi pra trabalhar. Entendeu? Então não é que ele não vai, ele não executa, fica sentado lá. Aí eu falei, bom, então eu te pago. Não, eu só recebo da empresa, não recebo o seu. Meu Deus. Eu falei, então você vai embora, você vai fazer aqui sentado, sem fazer nada, você não vai Aí ficar. por isso que precisa fazer essa gestão até de documentação mensal. Então, precisa analisar, por mais que seja um serviço terceirizado, você tem que pedir todas as certidões todo mês. Analisar documento por documento. Porque, infelizmente, tem síndicos no mercado que não conhecem isso, não sabe. Aí a gente assume cheio de trabalhista. Por quê? Porque a síndica pagava no recibo para funcionário. A síndica Umas coisas falava... que não dá pra acreditar, né? Que ainda acontece. Que é surreal. Isso, né? Um deles, o porteiro trabalhava das 18 às 6 da manhã. Esse daí do recibo. Aí a síndica tinha um quartinho, que era mais um albergue, lá no condomínio. Deixava ele dormindo das 6 da manhã até as 8 da manhã. 8 horas da manhã ele levantava, ia ser o zelador do condomínio. Pronto. Roçar, trocar lâmpada, tudo. Quando eu assumi o condomínio, eu falei, meu Deus, que absurdo, que cenário é esse? quase Eu um nunca trabalho vi isso na escravo. vida. Quase um trabalho escravo. Você dorme aqui, trabalha aqui, quando você não estiver fazendo isso, você faz aquilo. Causa ganha. Ele entrou com o processo, requerendo agora os últimos 5 anos. Ele estava nessa condição há 10. Nossa. Mas aí ele só pôde requerer os últimos 5. Causa ganha. E ainda falei pros moradores. E é claro que ele vai Vocês deram- processar. Imagina se não, você Sabe vai o que ele entender como se fazia? fosse uma ajuda. Sabe lá o que ele pediu Ele também, tinha né? controle das filmagens.
À noite, quando ele era porteiro, ele passava a noite gravando o que ele estava fazendo de dia. Tá mal intencionado também, né? Ele tinha vídeo, ele tinha testemunha. É lógico que ele... E eu ainda falei pros moradores, vocês deram sorte. Porque ele não pediu análogo à escravidão. Porque ele poderia. Nossa. Porque ele tinha foto do quartinho onde ele dormia e tudo. Então, é cada absurdo que a gente vê no mercado que, infelizmente, a empresa ela tem que estar preparada até pra falta do preparo do outro. Mas aqui vamos falar uma coisa também em respeito de síndico profissional. Que a gente vê a história da sindicância profissional, ela não é muito antiga, né? Não. Porque antigamente recente. o que era comum? O morador, ele mora lá, ele entende um pouco as nuances do condomínio, fala, tem uma noção de administração, ou não, sou muito legal, eu vou cuidar desse negócio aqui. Só que o cara, é o que você falou, ele não tem noção alguma. Alguma, gente. Ele não tem noção alguma. Não tem. Só que a sindicatura profissional, ela tá trazendo essa onda de pessoas muito boas. A gente pode falar da Kelly, que ela tá no nosso convívio, mas assim, uma pessoa que entende de tudo um pouco. Vai deixar tudo redondo, Não, né? e que entende da legislação, tanto para o condomínio, É. para a contratação, Sim. mandar embora, para produto, para pessoas, para fazer evento, para fazer um monte de coisa. Então, assim, é uma pessoa que ela precisa entender de muitas áreas para ela poder ser síndico profissional hoje. Precisa. Que não é mais como E era o, sim, antigamente. e o O cara- síndico morador, ele tava lá de boa vontade. Exato. Ou, de repente, ele tinha o benefício, não paga De não pagar um condomínio, condomínio. tem uma vaga na garagem, quer Mas dizer... o cara era assim, eu vou fazer isso aqui na hora que eu puder. Às vezes o cara tava num mês maluco na empresa, ou que ele é funcionário e não conseguiu. Eu fui de férias. Foi de férias, não tem, acabou. Não tem. Não tem ninguém eu pra já- recorrer, né? Eu já vi situações em condomínio que isso mudou, mas vamos contratar o cara ali, a gente faz um recibo. Se o cara e aí depois a gente vai entendendo um pouco mais. E eu fiz só uma pergunta na Assembleia: se o cara escorrega na casca de banana no corredor, O que acontece? e aí? Não, mas aí é isso. Pô, Vai falar que esse eu síndico vou pagar o é corrupto, não sei o quê. Não, ele tá fazendo o melhor pro condomínio. O cara deve falar, olha, sem nota, benefício pro condomínio. O cara vai lá em prol do condomínio, porque o cara não tem ideia do Não existe do isso. impacto Não tem. disso. Então, mas Pode- precisa, não, por isso que não tem que pode ter. existir, Não né? pode. Não pode, gente. E acontece até É hoje. muito complexo. É. Não adianta. Agora, a gente tá numa média de 44% a 47% no Brasil de síndico profissional. Nossa, bastante já. Deu um Aumentou boom. muito, né? Deu um Não boom tinha de ideia 2 que era anos. 2 anos pra cá. Essa fonte foi o Júlio Paim, da Síndico Net, passou agora no Conase. Ele, antes de 2 anos, de 2 anos pra cá, era 20%, 22%, era muito pouco de síndico profissional. Aí agora, de 2 anos pra cá, foi de um boom pra quase 47%. E a tendência é aumentar, porque as responsabilidades em volta do síndico, e agora as pessoas começam a entender que o condomínio, ele é uma empresa, e aí precisa Sim. dos seus técnicos, porque o síndico, ele precisa ter aquilo que a gente falou sobre as empresas em si. A gente precisa ter uma noção. O síndico, ele tem noção de tudo, ele precisa ter. Mas aí ele vai contar com quem? Com os especialistas, com a administradora que vai fazer a parte tributária, com o jurídico que vai fazer a defesa, né? Já blindar o condomínio com relação às defesas. Mas o síndico, ele precisa... Então, mas essa é uma outra Ter. confusão que existe. A administradora não tem nada a ver com o síndico. Porque às Não vezes fala tem. assim, não, eu tenho administradora, mas eles têm jurídica, ele tem não sei o quê. É. Mas não tá atuando diretamente. Não atua. A é responsabilidade do síndico. em todas as esferas é do síndico. E o síndico, ele precisa de empresas capacitadas para ajudar nessa responsabilidade, que é absurda, é enorme. Não, São além muitas. de tudo isso, o cara ainda tem que gerir conflito. Que é o principal. Que é Não, assim, ó, a gente tá falando de coisas muito sérias, Muito sério. de muito estudo, a pessoa precisa entender de muita coisa, e além de tudo isso, Mediar. o bônus maior É. tem que mediar conflito. Conta histórias inusitadas. Traz Você pra quer gente. saber? ela Você quer que eu deu, conte, não, mas né? você vê, a Amanda, ela deu uma puxadinha, entendeu? Ela foi falar... Era isso que eu queria saber. Eu ouvi um negócio quando eu tava chegando. Do Peladon. Do Peladon. É verdade, o Peladon. Conta do Peladão. Não, gente, e é assim, ó, porque a galera, eles não filtram. Eles mandam pro nosso celular achando que... Sabe, você vai abrir... Esqueceu da LGPD. Você vai abrir, você tá num lugar discreto. Às vezes você tá lá no meio das pessoas, você abre, é coisa absurda. Nude. Nude. A Kelly recebendo nude. Não. De E assim, ó, morador. o morador falou assim, mandou a mensagem: Kelly,
abre esse vídeo e me ajuda agora. Ah, era por vídeo ainda? Meu Vídeo. Deus, meu Deus. Eu abri, né? Eu pensei que era um sifão solto, que a gente tem que ser encanador. Sei lá, um disjuntor. O disjuntor, né? Não, era, gente, um peladão. Um peladão. Ele tava no apartamento dele, janela escancarada, e ele tava cozinhando. Cozinhando, gente, mexendo na panela. Daqui a caneta, ele fazia assim, ó. E peladão. Aí eu olhei assim, eu não tô crendo no que eu tô vendo. Ele tá mesmo. Aí eu falei assim, mas do que se trata? Por que você me mandou esse vídeo? Não, porque olha aqui. Esse cara, ele fica cozinhando pelado. Ele fica pelado na casa. Todo dia ele cozinha pelado. Põe uma cortina, né? Aí eu tenho Referência a minha pra filha. Ademir. E esses dias eu vi que minha filha tava grudada na janela e eu não sabia o que ela tava Mas fazendo. foi isso, entendeu? Na hora que eu olhei, era o peladão. Aí eu falei, meu Deus, não, calma, fica tranquilo, a gente vai resolver isso. Aí ele falou assim, ó, não sei o que você vai fazer, mas resolve. Meu Deus. Aí a lógico, psicóloga. mediador. Eu falei, poxa, eu não vou mandar advertência pro cara sem explicar, né? Acho que é mais fácil eu chamar ele e conversar. Aí eu falei, oi, boa noite, tudo bem? Ah, tudo Boa bem. noite, peladão do 10º andar. Boa noite, peladão. Aí eu falei assim, aí ele, não, tudo bem, e você? Não, nossa, eu também tô super bem e tal. Mas eu preciso falar com você de um assunto sério. Aí ele, não, pode falar. Eu falei assim, olha, eu fiquei muito preocupada, porque eu recebi, inclusive, um vídeo hoje de você cozinhando. Aí ele já sabia, né? Eu tenho esse hábito mesmo. Aí ele falou assim, sério, Kelly, me perdoa por isso. Eu falei assim, sério, eu recebi, mas qual é a minha preocupação, de verdade? Eu entendo que pode ser cultura, né? Você pode ter vindo de casa. É normal e nada contra. As pessoas fazem dentro da casa delas o que elas bem entender. Mas a gente tá vivendo coletivamente. Nesse ambiente do condomínio não é permitido. Ela é complicado. bonitinha, né? Você como ela foi é. delicada. E aí eu falei pra ele assim, e a minha maior preocupação é que com hoje com as você. redes sociais, Seu vídeo sai por você aí. vai aparecer no Fofoquei Moji daqui a pouquinho, porque a galera é assim, gente, qualquer coisa que acontece, pum, Rádio Moji. tá no Fofoquei. Aí eu falei, aí ele, nossa, não, pelo amor de Deus, imagina. Eu falei assim, então, e a preocupação é com a criança e tal, né? Pede perdão pra esse pai. Olha, eu tô muito envergonhado e tal, eu vou dar um jeito, vou colocar uma cortina. Porque, claro, gente, o hábito dele é esse. Você acha que ele vai parar de cozinhar pelado? Não vai. Mas, pelo menos, ele vai dar um jeito da comunidade inteira, né? Não assistir. Não assisti-lo. Mas casal é complicado também. Como? Não é? Eu tinha... Eu tinha... Rapidinho que a gente tem que terminar, Sim. mas eu tinha no meu prédio antigo... Aí a vizinha de cima separou. Gente, a gente não conseguia dormir mais. Não. Era só um E oba-oba, aí, né? a vergonha, eu não falei pro síndico que tava me incomodando. A gente com as crianças pequenas lá. Nossa, Ai, que horror. constrangedor. E assim, cai no síndico essas histórias, né? Mas esses dias eu recebi, bem rápido, mas eu recebi um vídeo, uma pessoa tava gravando, tem varanda, né, no condomínio, escurão e alto, gente, alto. Meu Deus. Aí na hora que eu abri, eu falei assim, caramba, não acredito. Falando, Já sabe, Kelly, explicam Kelly, antes? não abre mais. Você só abre no... Antes, né? Assim, sem ninguém por perto. Porque dá medo de abrir. É verdade. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E aí, infelizmente, chegou no final, né? A gente passou quer falar tão horas. rápido. Dá pra ficar aqui um dia inteiro. O dia inteiro. Trocando informações maravilhosas. Dá mesmo. Mas a gente quer agradecer vocês. Foi Obrigada tudo de a vocês, surpresa, gente. né? Foi mesmo. As lindas. Foi Normalmente legal, Pra foi quem legal, não hein? sabe, a gente se intrometeu. entrou, mas A assim, gente veio, na verdade, só ver. só né? ver E acabou que participando. participaram e contribuíram muito. Que hoje a gente vai fazer uma discussão dessa de empresa e nada como trazer pessoas com... Você vê, vende produto, vende serviço como a gente. E assim, conseguir contribuir com as nossas análises foi sensacional. Que legal. Amei. Ai, Venham que bom, sempre. gente. Amei também. E a Dai também, Muito que agora obrigada. ficou lá no cantinho. Obrigado, viu? E Obrigada, É gente. isso. Encerramos próximo. mais um podcast. Obrigadão, gente. Valeu. Beijo. Au! Au.